Caro estudante de Direito, eu sou o professor James Franco e estamos falando sobre as 10 coisas que o estudante de Direito precisa saber, conhecer, fazer para não se decepcionar com a carreira pós-formação. Bom, nós falamos no primeiro ponto, fazendo uma breve recapitulação, falamos que você precisa estudar muito, precisa estudar bastante. Convido você a assistir então o nosso primeiro vídeo. No segundo ponto, falamos sobre o caminho do salário, dos honorários, do emprego e do trabalho. Convido você então também a assistir esse vídeo. Bom, no terceiro ponto, nós falamos sobre ter uma conversa franca, ter um mentor, ter uma conversa franca, conseguir entender aquele caminho da ilusão, da paixão, do mundo ideal e entrar no mundo real, no mundo concreto, fazer então que o mundo ideal e o mundo concreto se encontrem. A quarta coisa então que o estudante precisa saber é que a Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB, não é um grande obstáculo a ser vencido, é apenas o primeiro pós-formação a ser vencido. E aí virão outros e muitos outros. E você precisa se preparar para isso. E aí a quinta coisa então, chegamos à metade da nossa conversa, a metade das nossas 10 coisas que o estudante de Direito precisa saber, conhecer, fazer para não se desiludir com a profissão. E eu escrevi assim: o estudante de Direito, para não se decepcionar ou se desiludir com a profissão, precisa em algum momento, seja durante o curso, seja pós-formado ou após a OAB, jogar o chapéu do outro lado do muro, mas não de forma cega, com um mentor. E eu explico. Você acha, por exemplo, que um jogador de futebol, para ele se tornar um jogador de futebol, quais são os passos que ele tem que trilhar? Para por exemplo, um músico se tornar um músico, quais são os passos que ele precisa caminhar? Um piloto de avião, mesma coisa, e tantas outras profissões que você pode pensar aí de forma diversa. O que essas pessoas têm em comum com a formação de um jurista, com a formação de um juiz, de um promotor, de um advogado, de um empresário? Essas profissões, elas requerem uma escola, elas requerem uma mentoria, elas requerem pessoas que auxiliem esse jovem a chegar lá. Mas o estudante de Direito, muitas vezes, ele tem uma vida solitária. Por mais que ele faça parte de um grupo, de uma sala de aula, de uma universidade, às vezes a vida dele é solitária. Por quê? Porque ele está caminhando um trilhar solo, um voo solo. Depois da formação, cada colega vai para o seu canto, vai para a sua cidade, vai para o seu trabalho, vai para a sua intenção de vida. Então, eu convido você, estudante de Direito, a ter um mentor, a ter um instrutor, alguém que já voou, alguém que já foi jogador de futebol, alguém que já é músico, alguém que conhece o caminho, para fazer essa caminhada de forma conjunta contigo. Para isso, há que se buscar, há que se saber dessa possibilidade. Muitas vezes você se encontra com seus colegas em sala de aula, mas você se sente solitário do ponto de vista da formação, da construção da carreira. Então, aqui mesmo eu conto o meu próprio testemunhal de vida, pois eu cheguei onde eu cheguei nos trancos e barrancos, superando acertos, erros e desafios. E como, se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria e eu buscaria um mentor, alguém para que eu possa colocar as minhas angústias profissionais, colocar os meus desesperos, os meus sonhos, os meus desafios, aquilo que me faz perder o sono,
para que essa pessoa pudesse me auxiliar, apontando rotas, apontando caminhos, apontando direções. Ou seja, eu sei o preço do arrependimento de não ter tido um mentor, alguém que pudesse me apontar a direção. Então, eu convido você a fazer uma reflexão. Não se arrependa lá na frente de não ter buscado um mentor, de não ter buscado alguém que te auxilie na construção dessa caminhada. Ele não vai fazer por você, ele não vai te pegar no colo, ele não vai trocar de lugar contigo, mas ele vai te ajudar muito e muito mesmo. Tem hora que o piloto é que vai ter que colocar o avião para cima e o avião para baixo, mas o instrutor estará lá. Lembre de quando você foi tirar sua carteira de motorista. Você tinha um instrutor. Talvez o seu pai, sua mãe, o irmão mais velho te ensinou os primeiros passos na habilitação de um veículo, mas depois um instrutor, ele te ensinou os macetes, os caminhos, os segredos, para você aprender verdadeiramente e passar na prova de direção. Eu faço um parênteses dizendo que a vida é mais feliz para aqueles que podem abrir o coração, chorar, desabafar com algumas pessoas em alguns momentos. A pessoa que tem um amigo fiel, verdadeiro, um cônjuge maduro, um amigo, como eu disse, forte, um parceiro mesmo, ou até mesmo um pastor, um psicólogo, um mentor, um pai, uma mãe, em que você confie bastante, em que ele não vai entrar em conflito, não vai te julgar, não vai colocar o dedo ali na sua ferida, mas vai chorar contigo, vai sorrir contigo, vai se alegrar com você, vai caminhar com você, vai pagar um preço junto contigo. A vida é mais feliz, é mais leve quando a gente tem pessoas que a gente pode verdadeiramente colocar o coração na mesa e falar sobre as angústias, os desafios, os medos, os demônios internos, tudo aquilo que nos aflige. Se esforce então nessa direção. No fundo, às vezes precisamos chorar, de um ombro amigo, de um desabafo, pois o caminho é duro e nos machuca. A vida real ela é forte, ela é pesada. E nem sempre nós temos aquela formação interior para nos auxiliar a superar todos esses desafios que a vida nos impõe. E muito mais a vida profissional. Antes de entrarmos no campo de batalha, que será o nosso sexto passo em diante, convido você a adquirir um mentor, ou melhor, dois mentores, um mentor emocional, que vai te auxiliar do ponto de vista das angústias internas. Pode até ser um profissional pago, um psicólogo, um coach, alguém que tem habilidade para isso. E um mentor profissional, aquele que já trilhou o caminho que você deseja. Então você deseja ser um juiz, então vai se matricular numa boa escola preparatória para a magistratura. Você quer ser um promotor de justiça? Se matricula numa boa escola preparatória para o Ministério Público. Você quer ser um defensor? Você quer ser um advogado-geral da União? Enfim. Qual a carreira jurídica que você pretende? Você quer se tornar um delegado estadual, delegado federal? Ou quer passar em concursos de nível médio, por exemplo, no Tribunal de Justiça, ou TRT, enfim. O mundo está aberto. Pegue o edital, cole na parede todo ele e estude muito e se cerque de pessoas aonde? No cursinho, com os professores, com os coordenadores e realmente busque o êxito, melhor dizendo, busque o êxito na sua carreira, na sua profissão. Do ponto de vista da advocacia, a mesma coisa. Um mentor, aquele que tem escritório, aquele que vive da profissão, aquele que conhece as áreas, as melhores, as menos melhores, as mais desafiantes, os nichos novos, os nichos clássicos, antigos, quais são os desafios, onde eu tenho mais cliente, menos cliente, qual é o perfil dos clientes. Então busque um mentor. 2, como eu disse, um emocional,
onde você pode sorrir, chorar com ele, e um profissional para te apontar a direção técnica jurídica na construção da sua carreira. Esse foi o nosso quinto passo, quinta coisa que o estudante de direito precisa saber, precisa conhecer para não se desiludir com a carreira. Eu sou o professor James Franco e nos vemos nos nossos próximos 5 passos, aonde estamos aqui compartilhando toda essa experiência contigo. Sucesso, um forte abraço.